paz do Senhor. Amém. O pastor tem feito uma leitura no livro de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 6, onde a parte B desse versículo serviu de tema para a nossa escola bíblica de obreiros, onde tratou de posturas, de atitudes e de conceitos que promovem uma revolução no mundo. O texto lido de Atos 17:6, o versículo 6 diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O versículo 7 diz: os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. O capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, no contexto em que o versículo 6 está inserido, fala-nos da chegada de Paulo e Silas na cidade de Tessalônica. Paulo e Silas se uniram a partir do capítulo 16 do livro de Atos, um capítulo antes do 17, porém. Algumas circunstâncias fizeram com que o apóstolo Paulo não desejasse mais a companhia de Marcos, um de seus cooperadores, e por não entrar em entendimento com seu companheiro Barnabé, a parceria de atividade evangelística e missionária entre Barnabé e Saulo tomaram rumos diferentes. Barnabé seguiu com João Marcos para Chipre, diz Atos 15, versículo 39, e no verso 40 diz que Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Há algumas coisas em comum entre Paulo e Silas. Não apenas o fato de serem obreiros do Senhor. Eles possuem o mesmo nome. Silas é a forma aramaica de Saul, o nome hebraico de onde vem Saulo. Então eles possuem o mesmo nome, só que Saul, ou Saulo, hebraico, e Silas, do aramaico Sheilá. No caminhar da jornada da obra missionária, Saulo adota o nome romano de Paulo e Silas a sua forma grega. E eles caminham juntos. E estávamos analisando que Paulo e Silas, ao caminharem juntos a jornada, ao iniciarem juntos a jornada missionária, a atitude desses dois homens de Deus nos mostram que eles resolveram não abrir mão de alguns princípios, não negociar alguns valores. Primeira coisa que a gente percebe e entende do qual Paulo e Silas resolvem não abrir mão na realização da obra de Deus foi o fato de não abrirem mão da direção do Espírito na realização dessa obra. A Bíblia fala de maneira clara que havia um propósito, um pensamento de que o Evangelho fosse pregado nas regiões da Ásia. Atos 16:6 fala-nos que naquela região frígio-gálata, que está lá na Ásia, eles intentaram pregar o Evangelho, mas de alguma maneira foram impedidos pelo Espírito Santo de assim fazer. Então eles ficaram ali na região até que, chegando na cidade de Troade, à noite, o apóstolo teve uma visão. Ele, na sua visão, ele viu a imagem de um varão, de um homem, vestido com trajes macedônios. E aí ele escuta na visão aquele homem com aquelas roupas tradicionais da região da Macedônia dizer para eles: passa a Macedônia
e ajuda-nos. Essa visão de Paulo acerca da direção do Espírito Santo, na direção em relação à obra missionária, ela é muito significante e deve, nos dias de hoje, ser levada em consideração por todos nós. Não existe a mínima possibilidade de nós realizarmos a obra de Deus como ela precisa ser realizada e onde ela precisa ser realizada, se nós não estivermos com os ouvidos atentos para a voz do Espírito, que mais do que ninguém conhece onde há as reais necessidades de evangelização. Evangelizar o mundo, pregar o Evangelho, não é uma questão apenas de um estudo, de uma visão humana ou de um sentimento humano acerca da necessidade de algum povo ou dos povos. É necessário, associado a esse sentimento da necessidade dos povos, estarmos atentos para sabermos se é de fato ali que o Espírito Santo deseja que preguemos o Evangelho. Claro, ele deseja, é muito clara a Bíblia quando diz que o Evangelho deve ser pregado em todo o mundo. Mas mesmo com essa ordem geral de pregação do Evangelho, há direções específicas a serem tomadas mediante aquilo que o Espírito Santo planeja para a vida das igrejas, para nossas vidas enquanto obreiros. Então não basta simplesmente pregar o Evangelho. É preciso estar na direção do Espírito pregando esse Evangelho, indo aos lugares que o Espírito orienta que o Evangelho seja pregado. Diz a Bíblia que os apóstolos entenderam que aquela visão era exatamente a vontade de Deus para eles. E sem se deterem mais, foram rumo em direção à Macedônia. E chegando nas regiões da Macedônia, nos diz ainda o capítulo 16, que antecede o capítulo que lemos de Atos, que eles estiveram alguns dias ali na cidade de Filipos. A primeira cidade da Macedônia que eles praticamente visitam e chegam com a pregação do Evangelho. Em primeiro lugar, eles não abrem mão da direção do Espírito Santo na obra que realizavam para Deus. A segunda coisa que nós vamos perceber no ministério de Paulo, Silas e de seus companheiros, que eles não abrem mão, imprescindível para o sucesso desse ministério e para a glória de Deus, é que eles não abrem mão do poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que durante centenas de anos foi negligenciado pela igreja, principalmente do terceiro século até o século XIX, principalmente do terceiro século até o século XIX. Foi um período onde o poder do Espírito Santo foi praticamente negligenciado, onde não havia interesse pelo mover e pelo poder desse Espírito. A igreja dispunha de uma grande cultura bíblica, influenciava culturalmente o mundo de várias formas e maneiras, mas não havia um mover e um poder do Espírito Santo. Até que na virada do século XIX para o século XX, mediante um clamor de oração da igreja na América e em alguns lugares da Europa, o Espírito Santo foi derramado outra vez sobre a igreja. E esse derramar do Espírito Santo deu início àquilo que nós conhecemos e de onde somos originários, do atual e moderno movimento pentecostal. Hoje, nesta casa, centenas de crentes se reúnem junto com obreiros que aqui servem a Deus, outros que serão consagrados e que ainda bebem do mover do Espírito lá do início do século XX. Ainda creem no batismo com o Espírito Santo pentecostal, com a manifestação do falar em outras línguas, ainda creem, pregam e ensinam nas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo através dos mais diversos dons. Precisamos, como Paulo e Silas em seus dias, continuarmos com esta ideia, com o pensamento e com a resolução de não abrirmos mãos do poder do Espírito na pregação da obra de Deus, seja esta qual for, seja qual for a obra que o Senhor nos confiou. Precisamos continuar pregando o Evangelho no poder do Espírito, precisamos continuar ensinando a palavra no poder do Espírito, cantando no poder do Espírito, bendizendo ao Senhor no poder do Espírito, porque é imprescindível para a vida da igreja o poder do Espírito na realização da sua obra. Quantos creem nisso? Digam, eu creio.
Eles não abriram mão do poder do Espírito. E foi exatamente por não abrirem mão do poder do Espírito que quando eles chegaram em Filipos, eles se depararam, dentre muitas situações daquela região pagã. O mundo onde estava inserida a Macedônia dentro do Império Romano era um mundo onde, do ponto de vista religioso, imperava a idolatria, o culto a diversos deuses, a diversas entidades pseudo-espirituais. Havia também uma vasta proliferação de feitiçaria e magias. Nós, lendo os evangelhos, e principalmente o livro de Atos, nós vamos testemunhar a evidência desse mundo idólatra, desse mundo pagão, desse mundo mergulhado em feitiçarias, em magias, em crendices, em lendas, em tantas coisas e manifestações de religiosidades que não buscavam a glória de Deus, nem se sustentavam na mensagem do evangelho trazida por Jesus. É nesse mundo religioso pagão, e podemos até usar um termo pós-moderno, um mundo pluralista, porque associado ao paganismo havia de alguma forma a tolerância ao culto ao Deus verdadeiro. Por exemplo, os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano tinham a liberdade de cultuar ao Senhor em sinagogas, em centros de adoração especificamente construídos para que os judeus pudessem adorar o seu Deus. Então havia uma certa tolerância para com a fé dos judeus, para com estas sinagogas espalhadas pelo mundo romano, sinagogas estas que serviram de base para a propagação do evangelho. Era nessas sinagogas que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, se dirigia quando chegava em alguma cidade para, a partir dos judeus, com raríssimas exceções, anunciar que Jesus era o Senhor, era o Messias prometido por Deus desde os profetas do Antigo Testamento. Então havia essa tolerância religiosa que caracterizava um pluralismo daquela época. Mas não havia ainda disseminada a fé no Cristo vivo, no Senhor Jesus, que na cruz do Calvário derramou seu sangue, ressuscitou ao terceiro dia e foi exaltado à destra do Pai para ter o nome acima de todo nome, para ser adorado no céu, na terra, embaixo da terra, aquele a quem toda autoridade foi lhe dada, aquele a quem anjos, demônios, seres humanos devem louvor, honra, glória, adoração. O verdadeiro Salvador ainda não era conhecido da maioria dessas nações pagãs. Na região da Macedônia, ali naquele mundo de língua grega, mas debaixo da égide do Império Romano, Paulo e Silas chegam ali em Filipos. E chegando em Filipos, eles se deparam com feitiçaria. Eles se deparam com uma jovem que era explorada, porque dela se apossava um espírito de adivinhação. E alguns homens daquela cidade ganhavam dinheiro com aquela jovem, porque elas adivinhavam e eles lucravam com aquilo ali. Diz a narrativa de Atos 16 que em Filipos, essa jovem se encontra com Paulo e Silas, e por um longo período de tempo, ela segue os apóstolos, fazendo uma afirmação verdadeira, dizendo que aqueles homens eram verdadeiramente homens de Deus, mas ela não falava movido por um sentimento sincero. Ela falava movida por uma ação espiritual maligna. Paulo discerne essa ação espiritual e repreende aquele espírito. E diante do poder manifesto na repreensão de Paulo, aquela jovem perde aquele poder dado por aquele espírito de trazer adivinhações. O que acontece com isso? Logo, os que lucravam com aquele negócio se revoltaram contra os apóstolos, os denunciaram e logo eles foram presos. Eles foram presos porque repreenderam um espírito maligno de uma jovem que adivinhava e cuja adivinhação dava lucro àquele que as exploravam. Eles foram presos como bandidos, como delinquentes, e foram lançados no mais profundo cárcere ali em Filipos. Nos diz a Bíblia Sagrada. Em terceiro lugar, nós aprendemos que não apenas não devemos abrir mão da direção do Espírito na realização da obra de Deus, não devemos também abrir mão do poder do Espírito na realização da obra de Deus. Agora eles estavam presos.
E tem uma terceira coisa que Paulo e Silas não abrem mão na realização da obra de Deus. Eles não abrem mão da adoração a Deus, mesmo em momentos de adversidade e de lutas. Os que são chamados para fazer a obra de Deus, certamente se depararão com lutas e tribulações, advindas exatamente da sua forma e maneira de fazer a obra do Senhor. Eles não se intimidam, eles não se entristecem por estarem presos, mas lá no cárcere, eles tomam a oração e a adoração. Eles não abrem mão da adoração, nem abrem mão da oração. Oração, adoração, adoração, oração. E lá no mais profundo do cárcere, adorando e orando a Deus, eles fazem com que a mão de Deus se mova. E um terremoto venha de forma sobrenatural, liberando as cadeias, as prisões deles e abrindo as portas de todos aqueles que estavam ali detidos e encarcerados. Nós conhecemos esse episódio bíblico. Deus intervindo e sacudindo as estruturas daquela prisão. Em decorrência disso, muitas outras coisas se sucedem em Filipos, até que os apóstolos são de lá liberados por reivindicar inclusive a cidadania romana. De Filipos eles partem para a região, a cidade de Tessalônica. É onde eles chegam. E parece que a notícia do que acontece em Filipos chega em Tessalônica primeiro que eles. Porque quando eles chegam com a mensagem do Evangelho, eles são identificados como aqueles que estão transtornando o mundo. Literalmente, como falado na escola bíblica, colocando o mundo de cabeça para baixo, provocando uma revolução, causando desordem na ordem estabelecida. Causando desordem na ordem estabelecida. Causando desordem na ordem estabelecida por quem? Na ordem estabelecida por Satanás. A Bíblia fala que Satanás é o Deus deste século. É o Deus do sistema mundano. A ordem estabelecida pelos políticos, ou liderança política, pelas autoridades da época, que eram coniventes com o paganismo, coniventes com a idolatria, coniventes com a feitiçaria, coniventes com a magia. Essas autoridades eram estas que estabeleceram o sistema. E Paulo e Silas, com a pregação do Evangelho, foram contra o sistema, perturbando o sistema, revolucionando o sistema, causando desordem e caos no sistema caído, ora estabelecido, esse sistema de exploração, de injustiça, de imoralidade, estabelecido por essas autoridades que não conheciam a Deus. E que por vezes toleravam algumas religiões por conveniência. Porque pensem cá comigo. O que faria com que o imperador romano, um imperador, tolerasse o sistema religioso judaico? Quando podia, com a força do seu exército, exterminar o sistema e até o próprio povo judeu. Então, com certeza, a mão de Deus protegia o povo judeu, mas havia também a conveniência política de alguma forma, ter aquele povo favorecendo as autoridades. Parece com os dias de hoje. Autoridades estabelecidas que não conhecem o Deus verdadeiro, que defendem um sistema de religião idólatra, pagã, onde a feitiçaria, onde a magia continua aí sendo apoiada por essas autoridades, aceitas e difundidas. Um sistema de imoralidade também defendido por essas autoridades. Eu comentava há pouco, por exemplo, que nós vamos ter aí eleição para a presidência da República. E alguns dos partidos dos presidenciáveis têm como compromisso a agenda gay. Uma agenda gay que dentro das suas propostas está o de calar a boca dos obreiros, dos pastores e pregadores do Evangelho. Proibindo por decreto-lei, tentando proibir por decreto-lei a pregação do Evangelho, ameaçando de prisão, ameaçando de tantas outras coisas. São esses mesmos homens, essas mesmas autoridades, muitas vezes, que se dirigem aos nossos templos, chegam aqui, dão até a paz do Senhor, e depois saem, vão para o terreiro de macumba, pedir banho às mães e pais de santo e a bênção deles. Dão
a paz do Senhor aqui e vão levar passo no terreiro de macumba. Políticos hipócritas de conveniência. Saem daqui, vão para os seus motéis com suas amantes. Não generalizando, mas a quem cabe, caiba, receba. Porque nós não fomos chamados enquanto obreiros de igreja para pregar um evangelho de conveniência. Político vem aqui para ser respeitado, mas não para ser bajulado. Ele vem aqui para ouvir que Jesus é o Senhor e que se não se arrependerem vão para o inferno. Precisam crer no Senhor verdadeiro, em Jesus. E ouvir a mensagem do Evangelho. A acusação que Paulo e Silas recebem das autoridades do povo de Tessalônica está na parte B do versículo 7 de Atos 17. O libelo acusatório é esse: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. É quase verdade o que eles dizem. Porque os apóstolos não afirmavam que Jesus era outro rei. Afirmavam que Jesus era o rei. Não afirmavam que Jesus era outro Senhor, além de César. Afirmavam que Jesus era o Senhor. E César o que era? Era qualquer coisa abaixo de Jesus. Mas muito lá para baixo mesmo. Uma nova geração de obreiros está sendo agregada a uma atual geração, e essa geração precisa decidir que mensagem de evangelho vai levar. A mensagem de conveniência ou a mensagem verdadeira da palavra de Deus?